Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo sobre os meus hábitos e costumes de leitura. Esse é o vídeo que, se você tem um canal no YouTube e você grava vídeos sobre livros, você com certeza já gravou. Porque tem uns 30 mil no YouTube e eu acho que eu já vi, de todos os canais literários que eu sigo, já vi um vídeo desse. E como não poderia ser diferente, como eu acho também um vídeo muito interessante, eu resolvi gravar. E eu tenho alguns costumes e hábitos bem esquisitos. Assim, tem também aquele vídeo, né, que também a galera faz, que é meus hábitos, meus costumes esquisitos de leitor, uma coisa assim. Ou minhas esquisitices de leitor. E eu resolvi meio que fazer uma fusão de tudo isso e vai ter tudo junto nesse vídeo aqui, que é hábito de leitura, ou então costume esquisito de leitor. Enfim, tem tudo. E é uma lista com 10 itens, ok? Na real, se eu fosse assim calcular, daria mais do que 10 itens. Porém, se eu conseguir juntar uns 20 itens, eu faço uma parte 2 desse vídeo. Então, vamos lá. O primeiro item é, na real, um problema que eu tenho. Não sei se é um problema, mas é uma coisa que eu não consigo fazer de jeito nenhum, que é pular páginas de livros, pular parágrafos, frases ou até mesmo palavras. Para eu não ficar incomodada, eu preciso ler cada sílaba, cada letra que tá ali no livro. Senão eu fico, ai meu Deus, eu não li o livro todo. Sério, não consigo de jeito nenhum. Eu sei que tem muita gente que pula páginas do livro quando tá chato, ou a pessoa tá, sei lá, prestes a largar o livro, ou pra pessoa não largar o livro também. Ela pula umas páginas e tal, pra adiantar a leitura quando tá muito chata. Só que eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Eu tenho que ler o livro 100%, e isso inclui cada mínima letrinha que tenha nele, porque senão eu fico muito incomodada. Pra quem não sabe, eu sou virginiana, né? Então eu sou muito perfeccionista e se eu não ler o livro completinho ali, cada letra que tem nele, eu não considero uma leitura, simplesmente. Então eu não consigo pular páginas, parágrafos, páginas, qualquer... Então eu não consigo pular nada de um livro. O segundo item tem meio que relação também com o primeiro, que eu não consigo abandonar leituras de livros. Se eu começo um livro, ou eu termino ele mesmo que eu não esteja gostando, ou então eu paro de ler e deixo pra depois. Mas se ele tá na minha estante, se eu comprei ele, provavelmente eu vou ter que ler em algum momento. Tem muitos livros encalhados na minha estante, né, que eu comprei há muito tempo e eu não li ainda, ou então livros que eu comecei a ler e não consegui terminar, mas que continuam na minha estante, que eu não me desfaço deles porque eu quero em algum momento ler, mesmo que eu não queira, entendeu? É tipo assim, que eu vou ler mesmo que eu não queira. E isso é uma coisa chata, porque às vezes eu entro em ressaca. Muito comumente eu entro em ressaca porque eu tô lendo um livro que não tá me interessando, que eu não gosto, mas que eu não tenho coragem de largar. Ou então eu fico com leituras empacadas, como não foi no caso de 2016, que eu enfrentei uma grande ressaca literária. Eu acho que em 2016 eu não li nem 20 livros. Acho que se eu tiver lido 15 livros em 2016 foi muita coisa. E isso porque eu não comprei livros durante o ano, né? Eu comprei pouquíssimos livros e eu só tinha mesmo na minha estante pra ler aqueles livros que tinham sobrado de 2015 e 2014 e eu não tinha tanto interesse em ler, e aí eu começava a ler e eu não gostava, e eu ficava naquele negócio de ler, sei lá, uma página por dia, às vezes nem ler. Então acabou que 2016 foi um ano bem merda, assim, em questão de leituras. 2016/2017, né, porque eu só voltei mesmo a ler em 2018. O terceiro item é que durante muito tempo eu não conseguia ler vários livros de uma vez. Eu lia um livro, quando eu terminava esse livro, eu pegava outro livro pra ler. O que pode ser bom ou ruim, porque isso de ler um livro me motivava a terminar logo esse livro, pra pegar outro livro que eu também tava querendo muito ler. Só que eu acho que funcionou mais isso pra mim em 2014 e 2015, que foram as épocas que eu estava, sei lá, com mais vontade de ler na minha vida. Eu li muitos livros nesses 2 anos, que foram os principais, assim, que eu comecei a ler, assim, livro mesmo, em 2012. Eu sempre li historinhas, mas em 2012 eu comecei a ler, e 2014 e 2015 foram o meu ápice. Eu lia muitos livros, e funcionava muito pra mim ler um por vez, porque eu terminava um livro em, 2 dias e já pegava outro. Só que, como eu disse, em 2016, 2017, meu ritmo de leitura diminuiu bastante. E esse ano eu percebi que eu posso fazer pra me motivar a ler e também pra aumentar o meu ritmo de leitura é ler mais de um livro por vez. Antes eu abominava isso, eu achava que eu ia me confundir com as histórias, eu achava que eu não ia, sei lá, me focar e dar a completa atenção que o livro merecia. Mas eu acabei percebendo que é um artifício muito útil pra mim, pra agilizar as minhas leituras. E hoje em dia eu chego a ler 4 ou 5 livros por vez e eu estou amando isso, é muito bom. O quarto item é um problema que eu tenho sério, tipo, uma mania muito estranha, que não tem nada a ver e, sei lá, não sei porque eu tenho isso, mas eu não consigo ler
mais de uma série de um mesmo autor ao mesmo tempo. Eu preciso terminar a série dele que eu já tô lendo antes de começar a próxima. E isso vocês podem perceber das vezes que eu já citei, por exemplo, a Victoria Schwab, que eu digo que eu vou terminar uma série dela pra depois começar outra, depois começar outra. As pessoas, a maioria, pelo menos aqui no Booktuber, que vocês podem perceber, elas leem, tipo, estão lendo A Guardiã de Histórias e já pegam um tom mais escuro de magia. E depois leem o segundo de A Guardiã de Histórias, depois, entendeu? Elas vão variando os livros dela, as séries dela. E eu não consigo fazer isso, eu tenho que terminar uma série de um autor pra depois ler outra. Eu já ouvi dizer muitas vezes que a forma correta de ler Cassandra Clare é a primeira metade da trilogia dos Instrumentos Mortais e depois começar a alternar com as peças infernais. Só que eu não consigo fazer isso. Então eu li primeiro todos os Instrumentos Mortais e agora eu comecei a leitura de As Peças Infernais. Em vários casos, talvez isso possa até me atrapalhar, né? Eu não consegui variar as séries. Esses casos, assim, que os livros são interligados e que em um você pode pegar o spoiler de outro. Mas de forma geral, não me atrapalha tanto e é um negócio que eu tenho que eu acho que novamente tem a ver com o meu perfeccionismo. Eu preciso terminar uma coisa antes de começar a outra, mas talvez isso mude no futuro, porque aquele negócio que eu tinha de só ler um livro por vez mudou, né? Então nada é impossível, mas por enquanto é uma coisa que eu não consigo realmente fazer e que se eu fizer algum dia, provavelmente assim, de início eu vou ficar bem incomodada, mas talvez, quem sabe, eu me acostume depois. Por enquanto isso não rola pra mim. Os próximos dois itens são sobre post-it. Eu não tô contando aqui os itens, mas vocês vão estar vendo na tela a contabilização deles pra conferir aí se realmente deu 10, tá? Então, o próximo item é que eu uso post-it pra marcar cenas do meu casal preferido do livro. Isso é uma coisa bem esquisita, porque normalmente as pessoas usam o post-it pra marcar as cenas que elas mais gostam, as cenas mais impactantes e tal. Só que eu não sei porquê, eu só consigo usar post-it assim, por exemplo, num livro que tem romance, mesmo que ele não seja de romance, porque em maioria eu leio fantasia e ficção científica. Se o livro tem um casal que eu gosto, eu vou marcar, ou às vezes até que eu não gosto, tá? Eu vou marcar apenas com um post-it as páginas que tem cenas que eu considero românticas, ou então com insinuação de romance e tal, desse casal, ou às vezes até cenas que eles dois estão apenas juntos. E eu não sei porque eu tenho isso, mas eu acredito que seja porque normalmente eu me apego bastante aos casais dos livros. Se tem um casal que eu gosto, eu fico, meu Deus, pensando nisso toda hora, eu já quero fazer fanart, criar fanfic, mas, gente, não. Eu acredito que seja por isso, mas a maioria dos meus livros aqui que tem post-it são marcações das cenas dos meus casais preferidos. E quando ocorre de um livro não ter romance de jeito nenhum, ou então tem um romance muito leve, ou um romance que eu realmente não goste, eu chego, se ele estiver marcado de post-it, é porque as marcações são de cenas realmente que eu achei impactantes, emocionantes, que eu gostei muito, ou que eu possa querer reler isoladas algum dia, tipo pegar o livro só pra reler aquela cena que eu gostei muito. E basicamente é isso. Antigamente eu não marcava meus livros com post-it. Eu comecei a marcar mais ou menos em 2016, se eu não me engano. Então tem uns livros mais antigos que não estão marcados, né, que eu li antigamente, não estão marcados. Naquela época eu anotava as páginas, minhas páginas preferidas, e aí eu pegava o livro pra reler apenas elas, né, que normalmente eram dos meus casais também. Eu já fiz isso várias vezes com o Divergente, porque eu gostava muito do casal da Tris e do Tobias, e principalmente deles em Divergente, especificamente, que é meu livro favorito da trilogia, né? Porque não tem como não ser. É o melhor disparado, não tem nem comparação. Tanto é que eu nem fiz a mesma coisa com Insurgente e Convergente. Mas Divergente eu reli minhas cenas favoritas várias vezes. E quando eu percebi isso, que eu gostava muito de reler minhas cenas favoritas e que ficar anotando no papel, tipo, as páginas, não era prático, eu comecei a marcar com post-it. Infelizmente, foi justo em 2016, que foi a época que o meu ritmo de leitura já tinha diminuído bastante. E os livros que eu li em 2014 e 2015 acabaram perdendo nessa época de marcação, mas alguns deles eu peguei depois, vários anos depois, pra dar uma folheada neles e por cima mesmo marcar as cenas, né? E alguns deles estão marcados, mas infelizmente a maioria não. O próximo item, como eu disse, também tem a ver com post-it, e é que eu gosto muito de usar post-its que combinem com as cores das capas dos livros. Por exemplo, eu uso um post-it azul num livro que tem capa azul. Eu uso um post-it verde num livro que tem capa verde. Ou então, por exemplo, se o livro é de uma cor que eu não tenho post-it, eu tento usar a cor mais próxima e que combine, que eu tenha, né, nesse livro. E se ele tem, tipo, tons variados dessas cores que eu tenho, eu uso também. Eu gosto muito de fazer isso, não sei porquê, talvez seja meu perfeccionismo atacando novamente, provavelmente sim. Mas, gente, não consigo, sério. Eu já
fiz isso de marcar livros com cores diferentes de post-it que não combinem com a capa. E eu só fiz me dar mais trabalho depois, porque eu retirei todos os post-its que não combinavam e depois coloquei os que combinavam. E aí deu muito trabalho. Então hoje em dia eu nem cometo o mesmo erro. Só vou lá e marco logo com a cor que combine pra não ter mais trabalho depois de botar os post-its, tirar os post-its, botar os post-its de novo. Então é isso aí, eu tenho muitos problemas relacionados a perfeccionismo. O próximo item é um que me ajuda bastante, principalmente agora que eu tô gravando vídeos, mas também porque eu sou uma pessoa bem organizada, que é eu anoto na primeira página do livro, assim que ele chega aqui em casa ou que eu compro ele, eu coloco na primeira página, na partezinha de cima, no ladinho, no cantinho direito, eu coloco a data que eu comprei o livro ou que ele chegou aqui em casa. Se eu comprei físico, eu coloco a data que eu comprei, ou seja, que eu estou pegando ele nas mãos. E se eu comprei pela internet, eu coloco a data que ele chegou aqui na minha casa. Então eu anoto a data, né, o dia, mês e ano. Embaixo eu coloco o preço que eu paguei nesse livro. Antes eu não fazia isso, no início eu fazia só colocar a data. No início, eu não colocava nada. E depois de um tempo eu passei a colocar a data que eu comprei o livro. Depois de outro tempo, mais recentemente, eu comecei a anotar a data e também o preço que eu paguei no livro embaixo, e mais embaixo ainda eu colocava o local onde eu comprei esse livro, se eu comprei na Amazon, na Saraiva, na Americanas, na Submarino, enfim, onde eu comprei o livro, eu anoto lá embaixo. E na última página do livro, eu comecei a anotar a data que eu fiz a leitura. Por exemplo, se eu fiz a leitura do dia 7 ao dia 9 de outubro de 2019, eu anoto lá. E eu sei o tempo que eu demorei pra ler aquele livro, a época que eu li aquele livro e tal. Os livros mais antigos que não tinham data, eu coloquei assim por cima, né? Como eu não tinha uma data exata, um mês e um dia, eu coloquei mais ou menos o ano que eu comprei ou que eu li ele. Então, hoje em dia, todos os meus livros têm data. Alguns talvez tenham datas erradas, porque eu fiz meio que de cabeça, mas eu acredito que a maioria tem a data certa. E isso é uma coisa que me ajuda bastante a gravar os vídeos, a fazer tudo direitinho e passar as informações pra vocês. O próximo é um hábito que eu adquiri há pouco tempo, mas que eu gosto até bastante de fazer, é bem interessante, que é estipular meio que metas pra mim, que eu não costumo seguir, mas que me ajudam a ter uma noção de quantas páginas eu tô lendo dos livros. Que é o seguinte, eu pego os livros que eu tô lendo atualmente e eu coloco pedacinhos de papel mais ou menos desse tamanho, aí eu dobro eles no meio e coloco nas páginas, a cada 50 páginas do livro. Normalmente, assim, eu marco apenas quando acaba o capítulo, porque eu não costumo largar o livro ou parar de ler o livro na metade do capítulo, eu espero terminar o capítulo. E eu faço isso porque também me ajuda bastante a atualizar o meu Scooby. Eu atualizo o Scooby na questão de leituras a cada 50 páginas lidas do livro. Então, quando eu chego à marcaçãozinha do papelzinho amarelo que eu coloco, eu já sei que eu tenho que atualizar o Scooby, eu vou lá e, atualizo. Então, é um tipo de meta que me ajuda bastante e que eu também acho divertido de fazer, ficar contando as páginas lá e tal. Eu não sei porquê, mas eu gosto. Coisas de organização me deixam feliz. O próximo item é um que vocês, diante de tudo que eu já disse aqui, talvez já tenham imaginado, que é eu simplesmente tenho pavor de riscar os meus livros. Essa anotação que eu disse pra vocês que eu faço, ela é a lápis. Eu anoto a lápis nos meus livros, as coisas que eu acho relevantes a anotar, né? Que são essas marcações da data que eu comprei, da data que eu li, do preço que eu paguei, do local onde eu comprei. Eu faço tudo a lápis, mas eu tenho pavor de riscar meus livros com caneta, pavor de grifar os meus livros com marca-texto. Isso é uma coisa que talvez também mude no futuro, porque antes eu também tinha isso com um livro didático, livro que não é de ficção, mas hoje em dia eu já não tenho mais. Grifo tudo, nossa, grifo tudo. Grifo o caderno também, grifo tudo que eu tenho. Então talvez isso no futuro também mude, né? Sobre grifar os meus livros, minhas partes favoritas e tal. Mas hoje em dia é uma coisa que eu não me imagino fazendo. Talvez um dia eu faça uma atualização desse vídeo dizendo quais dos meus hábitos esquisitos mudaram. Mas por enquanto eu realmente não grifo os meus livros com nada que seja permanente. Os post-its também ali eu posso só, tirei, voltou o livro ao normal, ficou novinho em folha, o lápis eu posso apagar. Agora alguma coisa permanente assim, uma alteração permanente, não tenho coragem de fazer. Gente, pelo amor de Deus, não dobro orelha no livro, tá? Não faço orelha nas páginas, dobro aquela pontinha ali pra marcar onde eu parei, não. É tudo com marcador de página. Nada que altere a estética do livro eu faço. E o último item, que é o 10º, né? Eu espero que eu tenha contado certo, mas eu acredito que sim. É talvez o mais esquisito de todos. Eu espero que exista alguém no mundo que também tenha esse problema, que faça a mesma coisa que eu, porque senão eu vou me sentir muito esquisita e muito solitária. Que é um problema que eu tenho em questão de leitura de livro, realmente, da minha leitura do livro enquanto eu estou efetuando
efetuando a leitura do livro, que é o seguinte, eu vou pegar aqui um livro para demonstrar na prática para vocês o que acontece quando eu estou lendo um livro, ok? Se você assistiu o meu vídeo da TBR desse mês, você sabe que eu estou lendo, né, Morte de Tinta, da Cornélia Funk. Assim como nesse livro, em todos os outros que eu também tô lendo, eu faço uma pequena coisinha, que é o seguinte, vou explicar pra vocês, depois vou demonstrar na prática. Eu não consigo ler um livro em silêncio, não consigo ler na mente, certo? Isso aí eu tenho esse problema desde que eu era criança, não consigo me concentrar, parece que se eu tô lendo na mente, as palavras não entram e eu não consigo processar elas, e aí eu fico, tipo, lendo 4 vezes o parágrafo pra poder entender o que eu li. E isso é muito chato, porque as pessoas riem muito de mim, minha família ri muito de mim, todo mundo ri muito de mim, todo mundo que me vê lendo começa a rir. E aí a gente começa juntos um ataque de risos e eu não consigo ler. Eu não leio em público, eu normalmente não levo livros pra faculdade, pra qualquer lugar que tenha pessoas, né? Porque é um hábito muito esquisito e que as pessoas vão me olhar, tipo, o que essa doida tá fazendo? Um ritual de exorcismo ali. Eu leio sussurrando, tipo, mexendo a boca. Eu preciso mexer a boca pra meu cérebro entender que eu estou lendo. E, assim, é uma coisa que eu só tenho com livros de ficção, o que é mais esquisito ainda. Porque, por exemplo, na escola, quando a professora falava, vocês vão fazer a leitura desse texto aí, façam as suas leituras de texto. Eu lia em silêncio, entendeu? Eu lia na mente, e eu conseguia entender o que eu tava lendo. Só que quando é livro de ficção, quando é livro que eu tô lendo assim porque eu quero, eu não consigo. Vou explicar pra vocês aqui, demonstrar, caso vocês ainda não tenham compreendido. Eu não sei se vai dar pra vocês ouvirem, mas pelo menos vocês vão ver aqui meu lábio mexendo, tá? Eu leio exatamente dessa forma. Que tipo de pessoa lê desse jeito? Mas espero de coração, gente, que alguém que esteja lendo, por favor, que alguém esteja lendo. Gente, espero, pelo amor de Deus, que alguém que esteja lendo não, gente, eu tô ficando doida. Alguém que esteja vendo esse vídeo. Se você também lê dessa forma, por favor, me fale, se manifeste e venha se juntar ao Clube dos Esquisitos comigo. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui o tamanho das trends. Espero que tenha dado pra vocês ouvirem. E esses são os meus hábitos esquisitos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. E espero que algum de vocês se identifique com alguns dos meus hábitos. Que eu sou uma pessoa muito perfeccionista e a gente já percebeu isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um joinha e se inscrevam aqui no canal. Tchau e até o próximo!